Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio. Comer é uma habilidade aprendida, o aprender para além da alimentação. A gente tem hoje com a gente uma pessoa muito especial, uma profissional incrível, que é a psicopedagoga Daisy. Ela vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem ela também, saberem de onde ela, quem é e de onde ela vem e tudo mais. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, contribuindo para as aprendizagens, para as nossas aprendizagens compartilhadas. Eu sou a Daisy Schuch, psicopedagoga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e também em problemas do desenvolvimento da infância e da adolescência. Tenho uma trajetória de prática clínica já há uns mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, um tempo de prática clínica. E nesse tempo eu me encontro com diferentes profissionais, porque a psicopedagogia é um campo transdisciplinar de aprendizagem. Então, esses encontros fazem com que a gente dialogue com as diferentes áreas do conhecimento. E a fonoaudiologia é uma delas. E foi num desses momentos do dialogar que eu encontrei a Daisy a primeira vez há alguns anos atrás. E foi onde eu conto e falo, né? Quem já ouviu falar que foi um divisor de águas na minha vida, na minha profissão, na minha vida profissional, na minha vida pessoal também, né, Daisy? Porque a Daisy veio com um olhar, né? Eu cheguei para ela, eu lembro até hoje de um dos casos onde eu cheguei para ela trazendo o problema, dizendo: Ah, porque a minha dificuldade é essa, eu não estou conseguindo acessar isso, eu não estou fazendo aquilo. O que que tu tem para me dizer em relação ao caso? E ela disse: Não, peraí, vamos voltar. O que que tu tá vendo? Como que tá sendo? O que ele está fazendo? E aí ela vem e trouxe muitos questionamentos. E eu acho que isso é uma coisa que foi muito revolucionária nesse meu processo de ser terapeuta. E hoje poder ter ela aqui com a gente conversando é um privilégio muito grande. Então, Deise, muito obrigada. Porque realmente o trabalho ou essa área de atuação da terapia é uma área de constante questionamento. E às vezes a gente esquece de questionar, a gente está sempre querendo a solução e a gente esquece de parar e perguntar. E eu acho que nesse processo do aprender, as perguntas, saber perguntar é muito importante. É, acho que pra gente como fono, ainda ou terapeuta alimentar, a gente não chega numa hora que a gente tá pensando que alimento, o que que a família não tá fazendo, o que que tá acontecendo que a criança não consegue, ou até a família, né, pensando no que não consegue, no que não consegue. Como ajudar a fazer comer, e não quem é esse ser que tá em desenvolvimento, o que já faz. A Suzanne, eu lembro de, a Suzanne Morris, que é uma fono da alimentação, né, mais conhecida, eu lembro de um menininho que ela estava atendendo numa vez que tinha tido um episódio de afogamento e estava com paralisia, e a família estava assim: queremos que ele coma via oral", e ela: "Mas o que ele já consegue fazer?". Aí ela estava anotando coisas do tipo: ele consegue rolar no chão, ele consegue pegar com a mão, ele consegue olhar para onde ele quer dizer que ele quer algo, e daí eu fiquei tipo: "Nossa, tem que voltar vários passos, né, pra gente pensar na criança e como primeira coisa e depois as coisas que ela não consegue fazer, né". Sim, isso que tu traz, Ana, é muito importante, porque a gente parte do que a criança sabe fazer e do que a criança faz bem, né? E daí a gente não precisa pensar só na criança, a gente pode pensar lá no bebê. O que que esse bebê faz bem? Esse bebê consegue olhar pra gente, ele consegue fazer uma imitação, que são as primeiras aprendizagens que as crianças vão desenvolvendo. Uhum. Né. E aí, quando a gente recebe lá uma criança de 2, 3 anos, a gente já pode passar a observar se essa criança imita, se essa criança consegue fazer um objeto virar outro objeto, que é o início do faz de conta, né, esse brincar simbólico. Como é esse brincar? Como é essa organização? O que que essa criança observa quando entra na sala?
Quais Hum. são suas áreas de interesse, né? Ou quando a gente se encontra com essa criança, porque esse atendimento não precisa ser só terapêutico num consultório, né? Ele pode ser domiciliar. E aí? O que que Uhum. essa criança observa enquanto estamos presentes nessa cena? Então, isso é muito importante. Então, antes de saber o que a criança não faz, é importante saber quais são suas áreas de interesse, porque para a psicopedagogia é muito importante poder trabalhar a partir dessas áreas de interesse e propor ações de aprendizagem a partir delas. E falando de alimentação, se a gente pensar por esse viés, se essa criança brinca com determinados alimentos que sejam de plástico ou que sejam alimentos de verdade, talvez sejam alimentos que vão ser possíveis para essa criança acessar em algum momento, né. E aí a gente pode pensar em várias questões aqui. A gente pode pensar nas questões das texturas, né, que a gente vai para as questões sensoriais. Tem crianças que não vão pegar um velcro, por exemplo, porque não vão gostar. Uhum. Tem crianças que não vão suportar slime. Então, as materialidades que vão compor esse cenário também são muito importantes e fazem diferença, Tem né. adultos que não suportam slime, porque eu não suporto slime. Tem, Quando tem, tem que tem. brincar com slime numa sessão, meu Deus, eu quase boto a luva. Eu realmente não gosto de Uhum. slime, não gosto de ficar pegando slime, não é o meu favorito, mas sim, isso envolve muito do sensorial, né. E eu Sim. acho que isso que a Man Daisy falou das áreas de interesse vai muito do que a gente, tenta trazer quando a gente fala de terapia, né, principalmente se a gente vai falar dos valores da terapia de alimentação responsiva, e a gente fala de acessar a motivação interna, né. Às vezes a gente fica procurando: "Ah, qual alimento será que ele vai gostar? Qual, brincadeira vai fazer mais sentido?" Ou às vezes até fica fixo na ideia do: "Quais são as características que ele consome? Vamos usar as coisas que ele consome, o que ele gosta." E, na verdade, a gente precisa talvez dar um espaço, né, sair desse hiperfoco da comida e voltar e pensar: "Ok, essas áreas de interesse que a Daisy trouxe, falou o que que ele gosta de fazer", e trazer isso para a gente pensar: como é que a gente vai acessar a motivação dele? Como é", porque às vezes a criança ela fica muito diferente, ela fica muito diferente em situações. Então, por exemplo, se ela está em uma situação de alimento que ela não está confortável, a reação dela vai ser uma. Agora, se ela está fazendo um jogo, um brincar, que é algo que ela gosta e ela está motivada, vai ser outro. E a gente Uhum. conseguir ver essas diferenças de cenário também é algo que pode, trazer insights para dentro da terapia, pode trazer recurso para a gente conversar com os pais, né. São recursos que a gente pode utilizar para dar conta de uma aprendizagem, é isso que tu está dizendo, né, porque o nutrir também é uma aprendizagem, né. Se a gente pensar no desenvolvimento infantil, lá nos bebês, a sucção também é aprendida, né. Então a gente precisa pensar que essa aprendizagem é desenvolvida desde o nascimento. Então, se uma criança não aprende a habilidade de sucção, não vai dar conta de fazer uma amamentação, né. Verdade. Então, precisamos pensar que todas as habilidades que desenvolvemos são adquiridas. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente não ofertar determinada possibilidade de aprendizagem, a gente tem certeza que a criança não vai aprender. Mas se a gente ofertar de diferentes maneiras, sim, essa criança vai aprender. Ela pode não aprender na primeira oferta, pode não aprender na segunda oferta, mas se a gente observar bem este funcionamento, se a gente observar bem o como, porque a nossa questão não é o que fazer, é o como fazer. E isso faz uma super diferença, porque aí o como fazer tem mais a ver com observação e escuta do que nós nos colocarmos à disposição. Eu sempre uso uma expressão que é da Alicia Fernandes, uma psicopedagoga argentina, que é se fazer ausente na presença. Estar presente, mas estar ausente. A gente está ali para favorecer uma aprendizagem e não para fazer por. Então, nesse sentido, eu penso que a gente pode ampliar o nosso repertório de fazer com as crianças, pensando a partir desse ponto. Isso vai muito de encontro com aquela fala que a gente reproduz bastante da Marcia Dunklin, que é uma TO, de que ninguém faz a criança comer,
O adulto não vai fazer a criança comer, a gente não vai fazer a criança andar, a gente não vai fazer a criança fazer nada, né. A gente dá a oportunidade para ela aprender naquele ambiente, dando a possibilidade. Ontem eu estava com um menininho que não tá comendo muito bem, recusa algumas coisas, tá com 1 aninho e 1 mês, e ele estava com uma colher tentando pegar um pedaço de uma coisa, e cada vez que ele ia chegar na boca, caía, e ele se o limite de frustração dele era bem curtinho, tipo, ele já se irritava, já queria largar, já queria fazer outra coisa, e aí eu achei um garfinho pra ele, e aí eu ajudei ele 1 ou 2 vezes a botar com o garfinho. Nossa, ele comeu o negócio inteiro, e era e não tinha a ver com a comida, tinha a ver com a independência que ele queria, a autonomia de fazer sozinho e de conseguir realizar aquela tarefa, que era levar até a boca. Então, isso eu também me lembrei agora, porque se eu tivesse pensado: "Não, pega", ou insistisse na colher, ou tentasse eu dar para ele, eu ia estar tirando a autonomia e a independência dele, que ele queria ele fazer aquilo, não que alguém desse para ele, ele recusa se alguém tentar dar para ele. Ele responde de forma a dizer que não quer que deem para ele. Tô tentando mudar a palavra recusa por responde, na fala. E, isso vai exatamente com o que tu tá dizendo. A gente dá Uhum. oportunidade para eles fazerem, não a gente fazer por eles, né. Uhum. Sim. E é assim que as aprendizagens vão se constituir. Bibiana, eu só quero pegar um link que tu vinha falando antes e fechou com o que a Ana falou agora, que quando a gente fala que a gente dá a oportunidade, a gente precisa lembrar um pouquinho da psicanálise, porque a gente está falando de um sujeito de desejo. Quando a gente não tem um sujeito de desejo, que essa criança não deseja algo, não vai aparecer essa vontade de pegar a colher, não vai aparecer essa vontade de fazer algo. E se a gente abre esse espaço subjetivo, que é um espaço entre nós e a criança, esse espaço vai se constituir. E vai se constituir de uma forma maravilhosa, porque é uma forma produtora de algo. E isso vai fazer com que a gente se surpreenda e que a criança se surpreenda por conseguir fazer algo. E aí o que que acontece? Uma aprendizagem. E aí é uma aprendizagem de alimentação, é uma aprendizagem de vida, é uma aprendizagem que, nossa, gostei disso e vou fazer novamente, entende? Que é o sujeito de desejo aparecendo. A E motivação até interna. aquela oportunidade de dizer que não gostou, porque Uhum, muitas vezes não tem esse espaço, né. E, te ouvindo, Daisy, e pensando no que a Ana tá falando desse menininho, me faz pensar sobre como a fala muitas vezes não, acho que sempre se diz, né: "Não tem receita de bolo para terapia". E eu acho que ok, não tem receita de bolo, mas uma das coisas fundamentais é saber interpretar as necessidades da criança, saber identificar onde a criança está dentro do desenvolvimento. Uhum. Talvez não vai ter uma receita de bolo para o que fazer, né? Porque não vai ser igual para todas as crianças. Cada criança vai se apresentar de uma maneira, porque são sujeitos, indivíduos diferentes, são famílias diferentes, são funcionamentos diferentes. Mas no momento que a gente consegue identificar quais são os requisitos básicos para a gente, como terapeuta, fazer uma leitura do que está acontecendo? No momento que a gente consegue colocar esta criança numa linha de desenvolvimento, entender, vai também um pouco de acordo com o que vocês estavam falando antes, que a Márcia, que é a TO, também fala, a gente nunca dá uma tarefa que a criança não é capaz de cumprir. Então, se a criança não consegue determinada coisa, como era espetar ali, a Ana adaptou, achou um garfinho, adaptou e permitiu, se ela tivesse dado um garfo que era muito maior, se ela tivesse dificultado esse processo, essa criança ia se frustrar, se a frustração dela já era, né, a tolerância para frustração já era baixinha, né? Ela já a tendência é que ela ia se afastar e não ia mais querer isso, e aí a gente poderia até desenvolver mais ainda esse afastamento na relação com a alimentação, né? Então, eu acho que essa questão de pensar como conseguir olhar para a criança dentro do desenvolvimento, e entender que tudo é um processo de aprendizado, mas que cada criança também tem um mecanismo de aprendizado. E elas uhum, vão aprender de maneiras diferentes. E aí eu gosto muito de perguntar para a família como que o teu filho aprende coisas, como que tu percebe? Porque eu acho que isso também traz muito para dentro da terapia. Às vezes as famílias dizem: "Nossa, ele é bem observador, ele é bem quietinho. Ah, não, ele imita tudo que a gente faz". Então uma criança que é bem observadora,
talvez se eu for fazer uma brincadeira que vai trabalhar logo imitação, ela não vai querer fazer, porque ela quer primeiro observar. E eu entender como ela aprende vai me ajudar muito, vai facilitar muito o processo terapêutico se a gente pensar, pra fazer intervenções, para sugerir atividades, né, Sim, sim. E aí a gente precisa pensar nos marcos de desenvolvimento, tá? Eu trago um pouquinho de Piaget para a gente pensar, assim, que a gente tem lá algumas divisões que vão do 0 ao 2 anos, que é o sensório motor, que ali vão ser desenvolvidas algumas habilidades, né? E sensório motor, a palavra já diz, as duas palavras já dizem, né? A parte sensorial e a parte motora vai estar em desenvolvimento. É disso que se trata até os 2 anos de idade. Aí entra a linguagem e entram várias questões, né, de desenvolvimento. E aí a gente tem que pensar que tem crianças que não estão, se desenvolvendo como todas as outras, e tá tudo bem. A gente só precisa saber situar essa criança nos marcos de desenvolvimento para saber qual vai ser a intervenção adequada para essa criança. Se a gente tem conhecimento dessa teoria, a gente vai conseguir colocá-la em prática. Mas a gente precisa saber, bom, essa criança ainda não está fazendo de conta, não pegou essa caneta e, é um chapéu. Não. Uhum. Então, a gente não pode propor atividades de simbolização, porque essa criança ainda não está nesse processo. O que que a gente precisa propor? Atividades de imitação, porque talvez essa criança vá dar conta. E aí a gente pode pensar também nas atividades e brincadeiras de presença e ausência, que é o se esconder, que é o que vai dar a possibilidade para essa criança poder provar um alimento novo. Porque quando a gente fala de se esconder, ela está suportando a ausência. E a ausência é suportando o novo. Eu não sei quem vai estar aqui quando eu tirar minha mão. Não sei se a pessoa se encontra aqui. Né? Essa relação é uma relação que a gente leva muito tempo para dar conta de entender que ela existe e que ela é possível no desenvolvimento das crianças. Então, a gente precisa pensar nesses marcos de desenvolvimento de 0 a 2 sensório-motor, essas brincadeiras que vão fazendo bordas, que vão constituindo esse sujeito. Depois, o que que a gente faz? Lá com dos 2 aos 7 anos, a gente pensa no pré-operatório, né? E aí, o que tem? Um desenvolvimento muito maior da linguagem, das Uhum. funções simbólicas. Esse faz de conta vai aparecer mais ou não, e tá tudo bem se esse faz de conta não aparecer com tanta intensidade, porque a gente vai ofertar essas possibilidades, né? Porque é o momento para desenvolver esses aspectos. E aí podemos brincar de classificar e seriar e quantificar muito bem, né? E com a alimentação também, né? Classificar as texturas diferentes, classificar vários aspectos dos alimentos, né? O cheiro, o sabor, enfim, né? E aí depois nós vamos para o operatório concreto, né? Que é dos 7 aos 11 anos. E aí, já entra a reversibilidade de pensamento, né, eu sempre gosto de dar um exemplo que é 5 menos 2 igual a 3 e 5, mais 3 igual a 8, né, de fazer essa reversibilidade do mais e do menos, né, Uhum. para que a criança consiga fazer essa relação. Então a gente sabendo que depois vem as operações formais lá com 11, dos 11 aos 16, que a criança vai crescendo, sempre pensando que essas características de desenvolvimento vão, sofrendo interferências, tanto ambientais quanto orgânicas. Então, a gente sempre fala que esses marcos de desenvolvimento são para um padrão, mas esse padrão nem sempre se configura, e tá tudo bem se não se configurar. Porque Uhum. nós estamos aqui para poder olhar para a cena e poder ajudar essas crianças a evoluírem em seus aspectos de desenvolvimento, né. Desde uma pergunta, então, relacionada a isso, ainda mais para exemplificar, talvez, a gen esse é um dos motivos principais, talvez, ou tu acha, não sei, um dos motivos de, a gente não poder pegar qualquer brincadeira que tem na internet e fazer com a criança, em relação à alimentação, puxando para o nosso lado, mas Uhum, em tudo, uhum. mas mais na alimentação, porque hoje em dia tem muita coisa em Instagram, em YouTube, de jogos, brincadeiras
e, atividades, tipo, que tu pode fazer, e as pessoas pegam e já querem aplicar aquilo com todo mundo, e todas as crianças. E se pensar nessas fases, isso é um dos motivos do porquê não dá, né, não dá pra pegar uma qualquer brincadeira com laranja e tentar fazer com qualquer criança, porque se ela tá numa fase que não é sensorial, eu não posso brincar só de apertar a laranja. Se ela tá numa fase que ela quer investigar e eu quiser brincar de apertar a laranja, ele vai achar bobo, né, a criança vai achar bobo, porque não tá Uhum. condizente com essa fase. Dá pra fazer essa Uhum. relação, né. Sim, dá para fazer essa relação. É o que a gente falava antes, né, cada criança é uma criança. A gente não tem como propor, brincadeiras únicas, generalizar os atendimentos. Não, a gente pode até usar a mesma ação com diferentes crianças, mas a reação, o efeito que a gente vai produzir vai ser outro. A forma de comunicação Hum. não vai ser a mesma. A nossa forma de comunicação não vai ser a mesma. Então, tudo muda quando muda a criança. É, né, porque Uhum. cada criança é singular, então a gente vai olhar para aquele sujeito, e aquele sujeito vai nos dar pistas de como fazer. E a partir do que eu sempre digo, a partir do que esse sujeito é capaz de fazer, né. E recebo muitos questionamentos no sentido de: "Precisamos trabalhar tal coisa. Essa criança não está fazendo isso, como a gente vai fazer para essa criança chegar nisso?". Primeiro a gente precisa desenvolver outras coisas, né. E aí a gente precisa ter muita clareza de que vamos precisar bancar algumas ações. Por exemplo, o brincar é essencial. O brincar é constituinte do desenvolvimento. A linguagem que a criança comunica algumas coisas, quando não tem a linguagem oral desenvolvida, é através do brincar. Então, uma criança que já tem questões de alimentação, tá? E que não é colocada em cena para brincar com esse alimento, vai conseguir desenvolver? Pra quem não tá vendo, porque a gente chacoalhou a cabeça, eu e a Bibiana, as 2 não com a cabeça, só que isso é um podcast, temos que falar pra quem não tá vendo, não, não vai conseguir desenvolver, porque é através disso que vai conseguir fazer essa atividade depois, né. O brincar E é isso o me treino, lembra né. e isso me lembra muito, quem aí já está na área da alimentação já deve ter visto a escadinha, que, né, se fala muito sobre as etapas para comer, e é um momento onde se fala muito de brincar com o alimento, interagir com o alimento, mas, se a gente não souber a forma de interagir com esse alimento, se a gente não souber o que que a gente está oportunizando, porque a gente fala muito isso, tanto nos cursos quanto, no grupo de estudo, quais as oportunidades que a gente pode criar, né? A gente fala quais são as oportunidades, mas as Uhum, oportunidades elas têm que encontrar essa criança no desenvolvimento dela, porque eu uhum, posso ter uma oportunidade, oferecer a mesma oportunidade para 5 crianças diferentes, com 5 necessidades diferentes e ela pode não surtir efeito. Então, eu acho que isso que a Ana também trouxe desses instrumentos, às vezes não são nem instrumentos, acho que são até materiais, né, ou recursos, enfim, que se uhum, imagina que vai se adaptar ou vai ser útil para a terapia de alimentação. Eu gosto de dar sempre o exemplo, acho que eu até dei o exemplo já, né, da piscina de bolinha, porque é um recurso sensorial ou é um recurso de brincadeira, é um recurso, mas ele só vai ser efetivo se a gente souber por que que a gente tem ele, e se aquela criança naquela idade vai fazer sentido para ela usar ou não, aquele recurso, né. uhum. Uhum. E isso que É. tu está falando tem a ver com acolhimento. Nós vamos acolher esta criança que chega com as questões que chega e nós vamos acolher essa família. Porque quando recebemos uma criança com questões tanto alimentares quanto de aprendizagem, o que que acontece? Existe uma fratura de desenvolvimento aí. Algo não vai bem. E por isso que nós entramos em cena na vida dessas famílias. E nós entramos em cena para compor um repertório de aprendizagens. E aí nós vamos compondo esse repertório de aprendizagens a partir de um acolhimento, porque não existe certo e errado em relação à abordagem familiar feita até então. Existem alternativas que a família buscou Uhum. achando que fossem as mais adequadas para aquele momento. E não cabe a nós
nos momentos iniciais, dizer o que é certo e errado. Cabe a nós dizer quais possibilidades podem ser oferecidas a partir da cena que recebemos, para que esta criança possa se desenvolver melhor, porque esse é o nosso objetivo. E tem uma frase que eu uso muito e que eu penso que é muito importante para todos nós, que tudo que nós fizemos pela criança ou por ela, ela perde em desenvolvimento. E tudo que nós fazemos com a criança, quem está ganhando? A criança, tá? E o que nós sempre queremos? Que a criança ganhe em desenvolvimento, né? Nossa, muita coisa importante nesses 30 segundos que tu falou agora. Meu Deus, essa primeira parte que você disse de quando chega a gente entender que foi a estratégia que a família teve para fazer o que pode naquele momento e não julgar e não corrigir, right away, né, tipo, logo de cara, é uma das principais coisas. A gente comenta isso também, mas é muito importante isso mesmo, porque a gente não pode dizer: "Ah, tá vendo tela enquanto come, tem que tirar essa tela". Isso não vai criar vínculo, vai criar uma situação muito mais difícil do que já tá, e não vai deixar entender o que pode ser feito. Então essa tua fala de chegar e entender o que pode ser oportunizado e oferecido nesse momento é muito importante. Quis comentar que é muito importante. Repetir ela. Eu lembrei de uma situação, eu estava com uma família, há uns dias atrás conversando e, a gente falou agora no início sobre brincar, né, da importância do brincar e o quanto, o brincar ainda é angustiante para os pais, né. Levar a criança pra terapia e ver Hum. a criança brincando, a gente vê, sente na pele como terapeuta e escuta de colegas dizerem os pais questionam. Tanto que é bem comum a gente ver a minha fono só brinca, ou, né, são memes da internet, ou enfim, né. Eh, e o quanto ainda é angustiante para os pais verem a criança brincar. Porque é como se eles têm a necessidade, eu quero resolver isso logo, imediatamente. E não ter esse tempo para entender do processo. Então, a gente entendendo do processo, da importância do brincar, a forma que a gente pode comunicar isso para as famílias também é muito importante, né. Porque, não é que a gente tenha que explicar exatamente em detalhes tudo que a gente está fazendo com a criança, mas dar um resumo do porquê que é tão importante brincar com esse alimento. Por que que é tão Uhum. importante? Ah, para elaborar. Tá vendo o brincar dela tá nos dizendo isso, tá nos falando sobre aquilo, e aí muitas vezes os pais dizem: "Nossa, não tinha percebido". E aí lembrei de um exemplo com uma família semana passada, que a família, tinha mandado alguns vídeos e a gente começou a olhar os vídeos juntos. E a criança tinha recebido um brinquedo novo de presente de aniversário, e a criança estava muito empolgada com aquele brinquedo durante a refeição. E aí a criança protesta, que ela quer que o brinquedo continue tocando e a mãe atende, enfim, mas não tem tempo de resposta, não tem tempo de comunicação naquela brincadeira. E aí a gente conseguiu usar esse curto trecho de segundos ali para conseguir conversar sobre a importância de ter um tempo para analisar o que estava acontecendo ali. O quanto era brincar naquele momento com aquele brinquedo era importante, mas também o que que a gente estava vendo. E aí eu lembrei, né, da ideia dos 7 segundos, que é o tempo que a criança leva para processar, uma resposta ou para se preparar para uma resposta, né. E que muitas vezes a gente vê que não tem esse tempo. A família tá com a gente dentro da sessão, a gente pergunta uma coisa para a criança e a mãe responde. E eu falo isso agora também na posição de mãe, quantas vezes perguntam para minha filha alguma coisa e eu respondo por ela e eu penso: "Ai, ai, ai, não dá, volta", né. E isso acontece e no brincar a gente vê muito isso, porque essas construções de díade muitas vezes não acontecem. E se a gente consegue trazer para dentro da rotina, né, as orientações que a gente passa muitas vezes, antes de chegar na mesa elas vão chegar em troca de turno. Porque a criança não tem uma troca de turno. Ou ela precisa estimular a troca de turno para daí a gente chegar numa brincadeira e propor pares e propor sensório-motor e enfim. E a brincadeira é estruturante, né, porque
eu sempre pergunto para os pais como a criança brinca. Brinca sozinha? Precisa de alguém para brincar junto? Como esse brincar acontece? Por quê? Porque é nesse brincar que a gente vê essa criança fazendo elaborações do seu real, do seu cotidiano, do que está Sim. vivendo. Então, agora a Bibiana falando, eu me lembro de um menino que não chega para atendimento com 3 anos e não fala quase nada. E ele pega a caixa de frutas e verduras, enfim, de material para brincar. E ele começa a me oferecer os alimentos sem falar. Ele só me oferece o alimento. E eu vou dizendo: uva sim, banana sim, alho não. E vou indo, né? E ele gostou da história do brincar. Essa brincadeira se repetiu por muitas sessões e ele vinha sempre com o alho, me oferecendo alho, porque o alho eu dizia que não, né. Então ele achou uma forma de me mostrar que tinham alimentos que para ele não eram possíveis, né, Uhum. através do brincar. Claro que não era o alho, ele sabia que o alho era para mim, mas ele passou a dizer as palavras a partir desses alimentos, porque ele foi nomeando. Inicialmente, nós começamos a nomear esses alimentos: o alho, a banana, o morango, e daqui a pouco o morango vermelho, a uva roxa. A gente foi dando outros elementos e ele foi se constituindo ou constituindo a sua linguagem a partir do brincar com as frutas, né, Sim. com esses alimentos. Então, não era uma terapia de alimentação, né, não era essa questão específica, mas ele tinha questões alimentares, porque tinha aparecido na anamnese. E ele trouxe essa cena para o brincar. Então, tudo entra em cena no brincar, a gente só precisa estar atento ao que está acontecendo na sessão. E aí, a escuta novamente, né, a posição que o terapeuta vai assumir diante desta criança e desta família vai fazer uma super diferença. Por quê? Porque se eu tenho argumentos consistentes para dizer por que o brincar é um divisor de águas no desenvolvimento da criança, eu vou poder bancar esse brincar na sessão. E eu vou poder propor várias ações que envolvam esse brincar e até dar subsídios para essa família continuar com esse brincar em casa. Por quê? Porque isso vai desenvolver outros aspectos que são essenciais para se a gente pensar lá na escola futuramente, né? Falando em escola, Daisy, quais são, as relações que tu faz, com esses desafios de alimentação para crianças maiores, né? A gente muitas vezes acaba falando dos pequenos, do brincar até os 6 anos, mas, eu sei que tu tens, um público também de crianças maiores. Tu tem Uhum. observado essas dificuldades nesse público? Quais são as relações que tu faz desses processos de aprendizado com as questões também alimentares? Tá, então assim, a aprendizagem vai passar pelo corpo, tá? E vai passar pelo corpo tanto lá nos bebês, depois um pouquinho maiores e vai sempre passar pelo corpo. Quando a gente pensa numa criança que vai receber uma aprendizagem nova, essa criança funcionou como quando recebeu alimentos novos, tá? Entenderam a relação que eu fiz? Uhum. Que essa criança recebe uma aprendizagem nova, assim como recebe um alimento novo, a meu ver, tá? Ela está nutrindo este corpo com o alimento e está nutrindo a sua inteligência com uma aprendizagem nova, tá? Nossa, isso é muito Então, essa relação é fantástica. Por quê? Porque tem crianças que não aceitam alimentos novos. E vocês devem conviver muito com essas crianças. E eu passei a ficar mais atenta a isso a partir dos nossos diálogos. Então, lá na anamnese eu já tenho essas perguntas e vou observando como essa criança se posiciona diante das aprendizagens novas. O que que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, apareceu multiplicação. Nunca vi multiplicação na minha vida. Meu Deus, como é uma multiplicação? Será que eu vou gostar ou não vou gostar? A mesma relação que a gente faz com o alimento novo, entenderam? Uhum. É disso que se trata, né? E o que que a gente faz quando vai aprendendo multiplicação? A gente vai aprendendo aos poucos.
né? O que que a gente faz quando vai consumindo um alimento novo? A gente vai consumindo aos poucos, tá? Então, essa relação é uma relação fantástica. Por quê? Porque as crianças que se paralisam diante de uma aprendizagem nova, também se paralisam diante de um alimento novo. Perfeito. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa começar a incluir quando está conversando com os pais. Uhum. Como você enxerga, né? Acho que a gente comentou um pouquinho por cima, mas como que você enxerga que o seu filho aprende? E aí, muitas vezes, vai dizer, como assim aprende? Aprende aprendendo, né? É uma Aprende. pergunta difícil. É uma pergunta difícil. E aí a gente pode entrar na ideia de explicar que, porque para muitas pessoas a alimentação ainda é algo inato. É Uhum. só sentar e comer. E Uhum. aí a gente pode entrar, não é, é um processo de aprendizagem. Assim como essa tua relação com as coisas novas e com os processos novos, eu acho fantástico. Eu acho que eu Sim. nunca perguntei, como aprende, mas Daisy, parece que a tua fala é tão inteligente, tipo, a forma com que tu coloca são coisas que eu, de uma forma muito simples e boba, penso, comparado à forma que tu expressa aqui, tipo, que tu consegue expressar de uma forma muito mais intelectual proper, né, tipo, não sei a palavra em Com português. propriedade. Com propriedade, porque eu nunca perguntei como a tua criança aprende, mas eu sempre falo como ela brinca e como ela é com os amiguinhos, como ela é na escola, como ela é em outros momentos da vida, porque é assim que ela vai trazer para a mesa. Aí um exemplo, uma menininha que tinha muito receio de coisas novas, muito receio do alimento diferente, tipo um medo, quase assim, ela estava em investigação para TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo, mais do que qualquer outra coisa, porque ela não se encaixava em distúrbio alimentar pediátrico, a seletividade dela era muito grande para ser só uma seletividade, e eu estava assim: "Meu, ela tem muito medo". E aí nisso eu conversando com a mãe, eu falei: "Ela é assim em outros momentos? Ela é assim com outras pessoas, com pessoas novas, ela sempre é super, tipo, medrosa, mas não medrosa pejorativo, sabe, com receio, muito receio do que ela não conhece, da pessoa que ela não conhece, das coisas", e ela: "Ah, não, ela é assim com todo mundo. Ela é assim com todo mundo novo que aparece. Ela é assim quando tem uma pessoa nova dentro de casa. Ela demora para se soltar, ela demora para fazer". E aí ela também trouxe uma característica que era no prato, da criança separar exatamente tudo. Ela não queria nada encostar, se fosse bem metódico no prato. Mas ela é uma criança que brinca com coisas de forma metódica? Ah, sim, ela separa os brinquedos dela, ela não gosta que os brinquedos se toquem, ela brinca com um por vez, ela chegou a trazer até que ela coloca o chinelo do lado da cama, da mesma fo lembrou que eu já contei essa história, né, Bibi? A Bibi tá Eu mexi estava pensando nessa história, Ana. Quando tu começou a falar, eu pensei, será que vai ser a história do sapato? é, Porque essa história é muito boa, porque a é menininha realmente ela colocava, se elas fosse deitar e alguém bateu o pé no chinelo e tirasse do lugar, ela voltava e dizia: "Ah, mamãe saiu do lugar", e ela queria deixar metódico. Então como que uma criança que em todas as outras áreas ela é assim, então ela aprende de uma certa forma, ela brinca de uma certa forma, ela olha o ambiente no quarto dela de uma certa forma, mas na comida querem que ela aceite tudo misturado, sendo que não é assim que processa as coisas, né. Então eu não sabia toda essa explicação por trás. E essa forma muito E melhor de explicar, e eu não pergunto como aprende, eu vou incluir, começar a perguntar como ela aprende. Eu acho que alguns pais vão ter dificuldade de responder, eu acho que elas não saberiam dizer tanto. sim. Mas eu pergunto essas outras partes, que é como ela é, né, e que acaba dizendo mais ou menos como ela aprende em uma forma bem mais simples, talvez, simplória. Uhum. Sim. E o que eu pergunto, que eu acho que é fundamental também, para a gente dar conta da frustração, porque a frustração vai fazer parte do processo de aprender, tá? A Uhum. gente precisa falar sobre isso. Precisa, porque é algo que não é falado. E a criança reage impulsivamente quando tem algo que ela não aceita ou não tolera, tá? E o que que acontece? Na aprendizagem, por exemplo, crianças que não sabem algo, que não se sentem capazes de dar conta de uma aprendizagem nova, são reativos, à medida que se defrontam com uma situação nova. Então, se a gente pergunta para a família como a criança reage diante de uma frustração,
Como a criança reage quando é contrariada, a gente vai ter recursos para poder trabalhar. Por quê? Se essa criança reage com impulsividade, a gente já sabe quais caminhos pode seguir. Se essa criança não fala nada, fica em silêncio, precisamos de atenção para outros aspectos, né? Porque aí a gente vai precisar trabalhar muito com o posicionamento desse sujeito. Porque a criança que reage, que se coloca, ela está dizendo o que quer e o que não quer. E a Uhum. criança que não fala, aceita todas as coisas. E aí, né? A gente vai precisar trabalhar com ambas as situações, mas falar da frustração, porque quando uma família nos procura, também está frustrada, porque algo não deu certo. É verdade. E aí, a gente abrir que a frustração faz parte da vida e tá tudo bem acontecer uma frustração, que a frustração faz parte do processo de aprendizagem, que a aprendizagem só vai acontecer se a gente viver a experiência. Ah, deu certo, que legal, vou viver de novo. Hoje não deu certo, vou amanhã de novo. Tá tudo bem, a gente tentar várias vezes, né? E fala importante, que fala importante em todos os campos da vida. Eu acho que não é só para nós na parte de profissional, mas para a Aham. parte pessoal também. E o quanto a gente vem falando muito sobre a importância de exposição, né? Quando a gente fala de expor, fazer a exposição dos alimentos, então colocar os alimentos, deixar que essa criança se relacione mais até com esses alimentos, enfim, é, quando a gente fala de exposição, vem uma expectativa super alta da família de que essa exposição vai ser lida como consumo. É. E não é, exposição não é consumo, exposição é exposição. E aí, poder falar sobre a frustração da família, da criança, e aí entra uma outra coisa muito importante, porque quando vem a família, pensando, né, nesse gancho da frustração, quando vem a família com uma frustração muito grande, ela traz a frustração para a gente. E ela muitas vezes vai descrever a criança como frustração. E o nosso Uhum, trabalho como terapeuta é tentar resgatar o lado bom disso, né? Tentar uhum, conseguir trazer essa criança para além da frustração. E aí uhum, eu acho que entra a primeira coisa que a gente estava falando lá, que era o que essa criança já sabe fazer. Então, fazer esse resgate dessa família também que está precisando de ajuda, porque no momento que ela entender que a frustração faz parte e que faz parte do processo de aprendizado, ela vai também conseguir receber tudo isso que a gente está propondo e está falando e está sugerindo, né? sim. E eu lembro de uma pergunta que eu faço quando as famílias ficam com alguma dificuldade de me falar sobre a aprendizagem ou o que a criança já faz. Eu pergunto: "Tá bem, mas o que que o teu filho faz bem? O que que ele faz que ele faz bem?" Que essa é uma tarefa que tu vai dizer: "Faça". E muitas vezes aparece uma dificuldade de resposta, né. E aí, uma tarefa que eu sempre brinco, né, então a partir de agora vocês vão observar ações que essa criança faça bem. Consegue. Quais ações que essa criança faz bem? É guardar os brinquedos, é tomar banho sozinha, é uma alimentação adequada, é provar os alimentos, né. E eu tenho uma expressão que eu tenho usado muito com os adolescentes, que tu falou da exposição, Bibiana, eu lembrei que quando tu faz uma exposição de alimentos, não significa que a criança vai estar disponível para provar, né. Uhum. Tu tá fazendo uma decoração daquela mesa, né. Porque eu uso isso com os adolescentes, porque eles fazem os mapas mentais e não olham depois. "Hã, fez algo decorativo", né, não fez algo para estudo e compreensão, né. Mas com a criança a gente está realmente fazendo algo decorativo, porque é para ela se familiarizar com esses alimentos, primeiro, né, para depois poder ter acesso a eles. Então, isso a gente tem uns preconceitos, né, a gente imagina que as crianças vão consumir porque nós gostamos. Não, o paladar de cada um é diferente, e Uhum. tá tudo bem não gostar da mesma coisa que eu, né, então a gente precisa olhar para isso também, né. E se É, a gente pensar, nem o eu nosso paladar, não, eu o ia nosso dizer. paladar é aprendido, né? O meu paladar não é o mesmo. A Ana sempre conta uma história de. Eu nunca sei os detalhes, Ana, mas é a cada 7 anos.
É, eu que vi isso, eu muda o nunca achei a paladar. referência oficial do artigo que fala isso, mas é uma mulher que mora em Nova York, que é cozinheira, confeiteira, ela é bem famosa em Instagram e tem livro, e ela que falou isso nos stories uma vez, de cada 7 anos muda. E aí eu ia dizer, às vezes a gente não gosta nem do que a gente mesmo gosta, porque eu cada pouco muda. Eu em 2 anos não gosto mais de um café que eu não sei o que eu vou fazer com o café aqui, porque eu não consigo mais tomar ele. Então, se a gente mesmo não gosta do que a gente mesmo gosta, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, quem dirá o gosto de uma outra pessoa, né? É muito diferente. E aí, pensando na infância, a importância de expor do cuidador, da família, dos pais. A gente fala, e a Nina Johansson falou isso muito no curso dela do AIAU, que a gente fez recentemente, onde uma das letras é a exposição. E a exposição é a única tarefa que é 100% do responsável. Não é da criança. A criança não tem responsabilidade em se preocupar com a exposição. Isso é tarefa de quem está oferecendo o alimento. Então, a gente poder conversar sobre isso, sobre a importância de ter essa decoração da mesa, não é para ter. Por que que tem ali? Para ela comer, não, é para ela estar exposta. E aí entra uma outra coisa que eu sinto muitas vezes: tá, eu exponho, mas ela não come. Não, ela não vai comer se tu só expor. Existem coisas para se fazer, existe um interesse. O que motiva ela a comer, né? Qual é o teu interesse? Uma coisa que eu nunca vi, eu vou até dar uma olhada, mas se eu não tenho um perfil que eu vou lá e digo, que é isso? Um perfil curioso, posso botar a mão, posso botar o dedo, dificilmente eu vou me aproximar. E aí, qual é o perfil? E aí, uma criança, eu escutei esses dias um termo escrito, uma profissional falando sobre alta conciosidade. Eu achei essa palavra tão representativa, mas ela estava falando sobre, ela especificamente deu o exemplo de crianças que estavam o tempo todo, é uma característica de personalidade, ela descreveu, tá? Como pessoas e crianças que estão o tempo todo muito conscientes querendo estar muito conscientes de tudo o que está acontecendo, ou até querendo controlar muito as coisas do que estão acontecendo. Então, uma criança que é muito, não vai querer, eu só vou me aproximar quando eu já tiver observado o suficiente, eu tiver segurança do que vai vir, enfim, tenho todas essas características, ok, eu me aproximo. Para uma criança dessa, não adianta só a exposição faz parte mas como que você vai acessar ela vai ser muito mais, e isso faz parte do processo de aprendizagem dela da vida, né? Porque eu acho É, que é isso, né? O comer, ela é uma habilidade aprendida, mas é. o aprender é muito mais do que a alimentação, né? Eu fico E aí a pensando gente tem quanto. que. Desculpa, fa- pode falar. Fala, Ana. Fala. Não, eu só fiquei pensando quanto a criança tem que ser corajosa, né? Porque se colocassem a gente agora como adulto exposto a tentar coisas o tempo inteiro, eu desisto. A maioria, eu desistiria, talvez. Agora, eu fiquei pensando no ukulele. Quando eu ganhei um violão, ou tava treinando ukulele lá em 2021, eu lembro que eu fiz até um post no Instagram sobre o como é frustrante começar algo novo. E ter que passar por todas as fases de não saber fazer. Porque eu vejo que eu, quando vou tentar tocar alguma coisa, eu quero tocar a música. Eu não quero tanto aproveitar o processo de ficar tentando acertar o acorde. Eu quero tocar a música. Eu não quero aprender o acorde 20 mil vezes ou como fazer o dedo trocar 20 vezes para daí a música sair com fluência. Mas a criança tem que comer. E essa, Daisy, é uma característica de aprendizado que muda com a vida ou não? Tu bem sabe que eu acredito que a gente pode evoluir nesses aspectos. O Que que vai bom. mudar com a vida é a nossa paciência e a nossa persistência. É, era isso, Porque a pensei gente em vai aprender que se a gente não tiver persistência, a gente nunca vai saber que dedo troca ali. Eu nem tento, porque eu não consigo, eu não tenho coordenação É motora para tão isso. Então, difícil, eu acho difícil, mas treinando E vai, aí, né? É treinando, 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 treinando. nessa de nem tentar, eu me pego pensando às vezes, porque eu também digo, eu tenho outras habilidades. Agora, parte artística, coordenação motora, isso não é comigo. E às vezes eu me pego pensando que eu digo, será que isso já virou uma desculpa de eu não fazer Pra porque mim. é desafiador ter que aprender uma coisa nova?
E aí isso me faz pensar no quantas vezes a gente diz para a criança, ou a gente já fala, não. Por exemplo, se você vai num lugar e a criança, aí vem o outro falar pela criança, né? Ah, fulana, você quer comer tal coisa? E aí a mãe eu digo, não, ela não come nada disso. Aconteceu aqui em casa uma visita que a gente teve há um tempo atrás, o meu marido fez sushi, e a mãe dela me disse, eu sabia que a criança, a menina não comia vários alimentos, e eu perguntei para ela o que, que eu poderia ter à disposição. Ela disse, nem te preocupa, ela vai comer alguma coisa antes, como sempre faz. E aí eu acabei fazendo algumas coisas, bem fiz, né? E ela sentou na mesa, e aí antes da gente sentar na mesa, eu disse para essa minha amiga, eu disse, tu não fala que ela não come, vamos, deixa ela, tipo, tá tudo bem, é uma escolha dela, enfim, né? E aí eles ficaram quietos. E ela sentou na mesa e eu quero provar isso, eu quero provar aquilo. E eles, nossa, vou te trazer sempre aqui, você tá comendo tudo. Eu, fica quieto, tipo, deixa. Porque, na verdade, se ela tivesse sentado na mesa e a mãe já tivesse dito, ela não vai comer nada, eu não vou comer nada. E ali acabou que eles se descontraíram e, enfim, era uma coisa que ela ficou muito curiosa, porque ela nunca tinha visto o tal do peixe cru e nunca tinha... E aí foi o meu marido que fez. Então ela viu literalmente acontecer o negócio. Então é algo que eu penso, a gente se rotula também, né? A gente diz, ah, eu não tenho isso, eu não gosto disso. E, realmente, eu sei o que eu não gosto e eu reconheço as minhas limitações. Mas talvez estar disposto a tentar algo, né? É algo que me questiona às Precisa de vezes. coragem, tolerância à frustração, tá disposto a treinar muito para ter a música, que eu quero só a música. Mas aí a gente entra numa outra questão importante da psicopedagogia, que a gente está sempre supondo um saber próprio ou supondo um saber do outro. E Uhum. quando a gente tem crianças com fraturas no seu processo de desenvolvimento, alimentação, aprendizagem, o que que acontece? A gente já está supondo um não saber, tá? Cadê o E botão aí da palminha? Palmas, palmas. Peraí. E aí é aquilo que a gente falava antes, o que que chega primeiro? A criança ou o não fazer, ou não saber, ou não consumir determinado alimento? E é ou o diagnóstico em alguns momentos, né? Sim, E é sim. o que eu sempre digo: tá tudo bem não fazer, não saber, não, 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 não. Mas esta criança faz o quê? Como esta criança vai transitar pelas questões que são essenciais para o desenvolvimento de uma forma confortável. Porque essa palavra eu peguei emprestada de umas pessoas aqui que eu conheço, né? Porque assim, se essa criança não está confortável para aprender, como essa criança vai conseguir transitar por um espaço tanto de alimentação, quanto de brincar, quanto de aprendizagem? Eu amei a tua Meu fala Deus. do suposto saber, e até tem um vídeo que eu já gravei, a gente não liberou ainda no Instagram, mas que é exatamente isso, a achar que a gente sabe o que o outro vai pensar e vai dizer. Claro que eu peguei coisas que tinham acontecido comigo naquela semana e transferi para os pais irem para a mesa já dizendo: "A fulana não gosta, a fulana não quer". E aí eu comento nesse vídeo até dizendo isso, quanto a gente está dando oportunidade da pessoa reagir da forma diferente que a gente espera que ela vai reagir, né. Quanto a gente tá indo Uau. só tu não viu ainda o vídeo, Bibiana. Tá no Não, não drive, vi, vai. mas eu tô pensando aqui que é uma discussão. Eu fiquei arrepiada várias vezes aqui enquanto a gente está conversando, porque são vários insights, e aí é o que a gente está falando lá do início, né? É, é, é olhar muito para além do comer, né? E trabalhar com terapia infantil é isso, trabalhar com desenvolvimento, é partir desse lugar também nosso de não saber e estar tá sempre buscando entender o que está acontecendo, juntando essas peças do quebra-cabeça. Uhum. Uhum. E aí, à medida que a gente vai construindo a nossa prática clínica, a nossa trajetória, né? Esses 20 anos que vão se construindo, esses anos de clínica, o que que acontece com isso? A gente sabe que a gente não tem respostas, que a gente tem caminhos possíveis. E esses caminhos possíveis podem, de vez em quando, precisar de outras rotas. E tá tudo bem. A gente pode ter traçado um caminho inicial, mas o caminho inicial não foi.
o suficiente para alcançar o objetivo. E a Hum, gente vai fazer um desvio. E esse desvio não significa uma frustração, ele significa uma nova possibilidade. E isso eu acho importante a gente poder se dar conta que, bom, vamos recalcular. Não foi esse caminho? Ok, vamos pensar de outra forma, vamos buscar uma supervisão, vamos buscar um outro recurso, vamos buscar uma outra possibilidade. Por quê? Porque se a gente fizer mais do mesmo e esse resultado não for o esperado, é porque a gente precisa recalcular a rota. E a gente precisa pensar agora como a gente aprende também, né? E o quanto a gente tolera a frustração. E o quanto a gente está disponível para algo novo, para ouvir outras pessoas, para repensar sobre e para sair muitas vezes da nossa zona de conforto. uhum. Porque estar trabalhando com desenvolvimento infantil e estar trabalhando, falando agora especificamente da alimentação, é estar em constante movimento o tempo todo, né? É. E isso requer a gente estar ciente também de como a gente aprende essas coisas novas e esses movimentos, né? Meu Deus, é muita coisa boa. Sim. Sim. E assim, a gente pode também pensar que tem crianças que se favorecem muito, de estímulos visuais, crianças que se favorecem muito de estímulos auditivos, crianças que se favorecem de estímulos sensoriais. A gente também precisa fazer essa leitura, que é isso que a Bibiana diz, de que forma que a gente aprende. Sim, de que forma que a gente aprende como terapeuta é importante, mas como a gente vai fazer essa leitura do contexto? Uhum, Para que o trabalho aconteça, né. uhum, E muitas vezes nós, enquanto terapeutas, nos colocamos diante de uma frustração ou de uma recusa da criança em relação à nossa sugestão, como algo de desorganiza, né, o que que a gente vai fazer agora, né. Mas também faz parte do ser terapeuta infantil ter um uma carta na manga, ter algo pensado, ter algo aleatório, que vai ser possível aleatório que eu falo, é dentro do repertório uhum, já estudado, já planejado. Nunca é uma sessão aleatória, sempre tem um planejamento prévio. Então, o brincar nunca é só brincar. A carta da manga é o plano B, que vai estar lá. É a rota alternativa, mas ela tem que ser pensada, porque se a gente fica com uma rota única, com uma via única, aí de que forma que a gente está aprendendo enquanto sujeito terapeuta, né? E deixar que a criança lidere muito esse processo, né, Daisy? Que a gente fala muito sobre a dança da responsividade dentro da alimentação. E dentro da brincadeira, ser responsiva a essa brincadeira da criança. O que a criança está demonstrando que ela gosta, o que ela está sugerindo, o exemplo que tu deu com alho. O que ela está comunicando com aquilo? Tu poderia ter. A criança pode chegar na sessão e pedir para repetir a brincadeira. Repete, repete. Poxa, mas de novo essa brincadeira? Bom, mas se ela está fazendo essa brincadeira, ela está comunicando algo com essa brincadeira, né? uhum, E isso me faz pensar também, antes, numa fala que aconteceu, de quando as crianças estão, por exemplo, recusando, manifestando uma frustração, elas manifestam uma função de protesto, muitas vezes. Todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, ela Uhum. está querendo nos dizer alguma coisa em relação a isso, né? E todo comportamento do terapeuta também é uma forma de comunicação. Então, se esse terapeuta abre espaço para essa criança, não no sentido de essa criança poder fazer o que bem entende, mas no sentido de que essa criança possa transitar pelo que já está organizado, com o propósito terapêutico da sessão, ok? Esse terapeuta abriu um espaço subjetivo de constituição de aprendizagem. E essa criança vai estar se desenvolvendo. Se esse terapeuta se coloca muito disponível, essa criança tem espaço para se desenvolver? Nem sempre, né? uhum. Tem crianças que vão precisar, sim, de uma intervenção que seja muito dirigida, mas tem crianças que vão precisar de um espaço para se desenvolver. Terapeutas que estão ouvindo esse episódio, por favor, encaminhem para o máximo de outros colegas, porque tem muitos insights, tem muitas reflexões e são coisas que a faculdade não ensina, Hum. cursos não ensinam,
o que ensina são essas possibilidades de encontro e estejam abertos a possibilidades de encontro, né? Estejam abertos a dialogar com outras áreas, estejam abertos a ouvirem outros pontos de vista, a pensarem sobre outras perspectivas. A gente sempre fala e a gente vai repetir que a alimentação é algo multifatorial e o tratamento também é de equipe multidisciplinar. Então, estejam disponíveis a conversar, repensar e vocês vão encontrar grandes e gratas surpresas pelo caminho, como foi encontrar a Daisy e ter ela aqui falando com a gente, trazendo esses insights e essas reflexões que vão muito além de qualquer conteúdo, né? Se a gente pensar num Uhum. desenho de conteúdo, essas reflexões elas são muito mais profundas, né? São da alma, são ânima, né, Ana? Sim, verdade. Gente, então, a gente poderia ficar aqui por horas conversando muito mais tempo. É muito incrível ficar ouvindo a Daisy falar e fazer todas essas reflexões e conexões que a Bibi comentou também, que não é só para agora e alimentação, é tipo coisas que a gente pode aplicar na nossa vida e no nosso desenvolver ainda de aprendizagens, no decorrer da nossa vida, né? E, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre aprendizagem e essas questões da psicopedagogia tão lindamente explicadas, o Instagram da Daisy tá na nossa descrição embaixo, vocês podem seguir ela lá, e também a gente, né, com o @animalimentare. E agradecer muito a participação da Daisy com a gente aqui neste episódio. Muito, muito obrigada. E então agradecer a Daisy imensamente por estar aqui com a gente, disponibilizando teu tempo, trazendo tanto conhecimento, tantas possibilidades, tantas novas oportunidades de pensar, refletir sobre esse universo da aprendizagem, que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações, possam se apropriar mais desse conhecimento também, né? Então, muito obrigada de coração e de alma mesmo. Desde se tu quiser deixar uma mensagem, aí um fechamento para novas oportunidades, para mais reflexões, fique à vontade. Eu acho importante agradecer vocês, porque foi, um momento único de muita troca, de muita aprendizagem para nós todos. E só para finalizar, dizer que penso a aprendizagem como um processo vincular e lúdico. E somente observando como a criança se alimenta, como a criança se comunica, como ela interage, como ela joga, como ela se comunica nesse espaço de interação com o outro, nós poderemos encontrar caminhos possíveis para a aprendizagem, porque a aprendizagem vai se nutrir da alegria da autoria. Muito Ai, que obrigada. lindo! Meu Deus, muito obrigada. Te agradeço.